Leitura do ensinamento, Lei da Ordem, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2. Ensinamento de Meixo Sama. Lei da ordem. Deus é ordem. Então, quando se desrespeita tão profundo princípio, especialmente no campo das relações sociais, nada corre bem. Diante desse fato, torna-se fundamental termos consciência da lei da ordem. A fim de entender melhor esse processo de prioridade, atentem para o seguinte. De acordo com um provérbio chinês, existe uma distinção entre os membros de um casal e ainda uma linha de precedência dos velhos em relação aos jovens. Fato que leva ao estabelecimento de estreita ligação entre ordem e cortesia. Observando também a natureza, poderemos notar que nada deixa de obedecer a um esquema bem preciso. Primavera, verão, outono e inverno sempre se sucedem na mesma sequência. Processo semelhante ocorre com o despontar dos dias e das noites e com o crescimento das plantas. As cerejeiras, por exemplo, jamais florescem antes das ameixeiras. Idêntica postura de precedência deverá nortear a maneira correta de agir no que diz respeito à nossa prática religiosa. De nada adianta elevarmos preces a Deus após termos realizado as tarefas corriqueiras, porque neste caso o trabalho tornou-se a atividade principal, tendo a divindade sido relegada a um plano secundário. O mesmo se aplica às pessoas que vão receber o jorei. Devem primeiro ir ao templo para depois se dedicarem às demais atividades. Agindo assim, perceberão os efeitos benéficos da luz de Deus com muito mais rapidez. Ocupação correta dos lugares. Na construção das casas japonesas, frequentemente observamos que o primeiro andar é destinado ao quarto dos filhos e o térreo para os pais. Analisando esse fato, percebemos que os filhos passam a ocupar um plano superior em relação aos pais, e por esse motivo, muitas vezes, não lhes ouvem as recomendações. Situação idêntica pode ser percebida no caso de patrões e empregados. Precisamos, portanto, estar sempre atentos a esses pequenos detalhes. Embora não pareça importante, também ao sentarmos-nos numa sala, convém obedecermos à ordem. Assim, o dono da casa deverá ocupar o lugar superior, seguido da esposa, do filho primogênito, dos demais filhos e das filhas. Quando a família segue esse princípio, cria-se um ambiente de paz e harmonia. Caso contrário, facilmente surgem atritos ou incidentes desagradáveis. Muitas vezes, ao participar de uma reunião, eu percebia, logo ao entrar na sala, algo estranho no ambiente. Observando os detalhes, verificava que as pessoas não estavam sentadas de acordo com a lei da ordem. É fundamental, pois, entendermos bem esse princípio. Para a determinação do lugar correto de cada um, podemos considerar como inferior o plano mais próximo à entrada de qualquer local, e como superior, o mais afastado. Nas casas de estilo japonês, todos sabem que a posição principal fica em frente ao tokonoma, parte do assoalho um pouco mais alta, geralmente com diferença de um degrau. Conhecendo-se, portanto, a localização do tokonoma, pode-se estabelecer com muito bom senso o lugar exato de cada pessoa. Outra consideração importante diz respeito às laterais. À esquerda corresponde ao espírito,
por isso é superior. A direita está relacionada ao corpo, por conseguinte, inferior. Como nas suas atividades diárias, o homem emprega, na maioria das vezes, a força física. Daí a razão pela qual utiliza mais o braço direito, que corresponde ao corpo. Importância da ordem. A ordem é fundamental. Pela lógica, as nossas ações deveriam trazer sempre um resultado satisfatório, mas às vezes algum episódio atrapalha. Quando isso acontece, meditando um pouco, veremos que estávamos trabalhando fora da ordenação metódica a ser seguida para que o empreendimento seja realizado com sucesso. Se a partir desse princípio descobrirmos qual deve ser a nossa atitude, tudo correrá normalmente. Portanto, ter o Tia Shokaku desenvolvido significa sermos capazes de perceber com facilidade o fator ordem, que exerce grande influência na nossa vida. Para termos certeza de que estamos agindo dentro da sequência natural dos acontecimentos, o exemplo mais simples está na constatação de que, às vezes, mesmo ministrando jorei, não obtemos curas, algo até meio estranho. Insistindo na observação, verificamos que estávamos fora do ponto focal, ou da ordem, a qual precisa estar sempre de acordo com a lógica. Havendo então, por exemplo, muitas pessoas contrárias ao jorei para um doente, ou mesmo se o pensamento do próprio paciente não o aceita, quer dizer que não existe coerência. Consequentemente, nada corre bem e a cura não acontece. Portanto, quando vocês observarem casos em que os resultados são insatisfatórios, irão descobrir a razão do insucesso, considerando apenas a questão da ordem. Jorei e palavras do ministro Ryoki Nakahashi.
Bom dia a todos. A lei da ordem. Como vocês sabem, a civilização ocidental, uma civilização baseados na linha horizontal, né? E a civilização oriental baseada na linha vertical. Então, falando em ordem para um povo oriental, é muito mais fácil entender, né? Já o povo ocidental tem a ideia de de todos iguais, né? E puxa-se uma linha horizontal. Apesar de indo para o Oriente, vendo o dia a dia das pessoas, a gente perceber assim um materialismo muito forte nas pessoas, né? No dia a dia das pessoas. Mas é engraçado que para as coisas principais, importantes, eles têm a espiritualidade. Por exemplo, mesmo que seja uma firma grande, multinacional grande, Sony, Panasonic, quer dizer, firmas hoje mundialmente conhecidas, né? Na inauguração dessa firma, na pedra fundamental, né, colocado para a inauguração para a construção da firma, para a inauguração da firma, se convida sacerdotes para que façam uma purificação
para que peça a Deus uma prosperidade dessa firma, ou seja, que as coisas corram bem. Então é feito essa cerimônia. E isso, quase sem exceção, em todas as firmas que vai começar, é feito essa cerimônia. Então é feito uma cerimônia de purificação do ambiente, purificação das pessoas que vão dirigir a firma e assim por diante. Como no dia 1º de janeiro, onde é o primeiro dia do ano, o povo japonês vai ao templo rezar, né? Pedir que o ano inteiro seja protegido, né? O ano inteiro tem a bênção de Deus. Então vai-se ao templo. E diferente do Ocidente, que a gente percebe a fé nas pessoas, mas que nos momentos cruciais é negligenciado essa parte, né? Então, às vezes dá o efeito, não dá o efeito desejado, apesar da fé, né? Outro dia eu fui comprar uma ferramenta e na loja de ferramenta, no setor de caixa, onde recebe o dinheiro, eu olhei para baixo, embaixo, quase que perto do rodapé, uma prateleirinha com uma florzinha com a Nossa Senhora. Mas estava muito embaixo, né? Apesar da firma ter fé em Nossa Senhora, está colocado, né, em lugar muito baixo, né? Ou seja, fora da ordem. E com isso impede, quebra o fluxo energético, né? Ao que você quer receber a luz de Deus, como se fosse vem a luz do céu e coisas que vão nesse facho de luz aparecem na frente, né? Impedimentos, e faz com que, aparecendo na frente da luz, forma-se sombra, né? Não a luz sem impedimentos entrar 100%, e sim entrando impedimentos, né? E isso, a coisa fora da ordem, cria essa sombra. Mesmo o Meishu Sama tomava muito cuidado com a ordem e mesmo assim escapava, né? Tem a célebre o episódio de eles terem que ir para Tóquio e a tia dele, distraidamente, entrou primeiro no carro, né? E eles foram para Tóquio. Só que ele se sentiu mal, né? E falou, vamos voltar, vamos começar de novo. Então, mesmo na metade do caminho, voltas e começa, vamos sair de novo. Aí saiu na ordem correta e deu certo. Porque ele fala que essa perturbação espiritual que ocasiona, né, até quebra de carro, coisas assim que entra a parte negativa. Então, o quanto é importante. Muitas casas que nós visitamos, às vezes, os ensinamentos estão um pouco fora da ordem, né? Mesmo o reverendo falava, o meu livro, esse que é Seguindo o Meishu Sama, não pode estar no mesmo nível que Meishu Sama. Vocês têm que colocar um nível abaixo, né? Não misturar. Mesmo que seja falando de Meishu Sama, é necessário a divisão, né, dos níveis espirituais. Então, Meishu Sama sempre na parte superior do armário e assim por diante. Essas pequenas coisas, pequenos detalhes, faz grande diferença, né, para a espiritualidade. Parece pouca coisa, né? Mas são detalhes que, pouco a pouco, vocês vão sentindo, né? Há uma preocupação muito grande no templo aqui de sempre estar tudo na ordem e de vez em quando alguma coisa sai fora da ordem, né? E aí abre-se brecha para acontecer algo, né, não agradável. Então são leis, né, que Meishu Sama nos ensinou, pequenas coisas, pequeninas coisas às vezes, mas que faz grande diferença na nossa vida. Então uma delas, a lei da ordem, né,
É bom a gente prestar bastante atenção aonde sentar, como sentar no almoço, em família, e com isso ter um dia maravilhoso de prazer com os familiares, né? De diversão, porque muitas vezes, às vezes sentado erradamente, cria-se atritos e às vezes acontece de ter brigas em almoço de família, né? Justamente por essa falta de preocupação com a parte espiritual, com a parte da ordem. Então, estudarmos as leis que o Meixo Sama nos deixou, faz com que, e colocando, né, aplicando isso nas nossas vidas, conseguimos uma vida muito mais tranquila. Pois a intenção do negativo porque quando o Meixo Sama estava aqui na Terra, o máximo que os negativos conseguiam fazer respeito a isso era atrasar a obra, mas nunca, jamais impedir, e sim, de alguma forma, atrasar a obra, né? Então usava, às vezes, familiares deles para atrapalhar de alguma forma, até mesmo os membros, mas era a única forma de atingir Meixo Sama, pois ele próprio é inatingível, né? Estamos assistindo de camarote, né, a situação política do Brasil, e todo dia na TV a gente percebe o desespero, né, dos políticos de continuar no poder, né? Mesmo que é certeza que vai cair, mesmo sabendo que vai mais para frente, não tem mais jeito de segurar, pois são escândalos, gravações, propinas, recebimento de bens, não tem como negar isso, né? Mas as pessoas continuam negando e continuam se agarrando ao poder, né? Ou se agarrando a esse último momento, né? E é mais ou menos assim que está os espíritos negativos, né? Eles sabem que chegou a hora deles passar o poder, né? E mesmo assim não quer soltar, né? Na gíria fala, não quer soltar o osso. E assim fica agarrado. Mas é só o tempo, né, que, passando o tempo, isso não tem como mais evitar. E só que a vontade deles é levar levar alguém a mais, né? Então, há necessidade, nesse momento crucial da humanidade, estarmos bastante atentos, né, às diversas armadilhas que tem na nossa vida, que acontece com a nossa vida. Uma coisa que eu não entendia muito bem era, por exemplo, na frente da igreja, no portão lá, naquela região da igreja, aconteceu muita coisa já de desagradáveis, né? Por exemplo, pessoas foram assaltadas lá na frente, no outro lado da rua, chegando para a igreja, ou se acidentou, cai e se machuca na frente da igreja. Diversos acidentes que a gente fica chateado, fica, né, bastante perplexo. O porquê acontecer na frente do templo? E isso era uma dúvida que eu tinha, e uma vez perguntei para o reverendo, e ele falou que fica à espera. Os espíritos negativos ficam à espera no portão, né? Mesmo assim, não entendi bem. Na limpeza da torre, subindo nos andares superiores, nos refletores que fazem ela iluminar, a aranha, ela prepara a teia no caminho para chegar à luz. Luz
é uma coisa que atrai todos os seres vivos, pois dela que ela nasceu. Então é voltar para a origem, voltar para o Pai, voltar para a sua própria, do seu próprio nascimento, da sua própria origem. Então é atraído pela luz, os bichinhos, tudo. Só que há uma armadilha colocada bem na entrada. Então eles preparam a armadilha, a luz está aqui, eles preparam no caminho e armam a teia. E aí é só esperar os desavisados, né? Os mais distraídos. E aí é pego e é devorado. Né? São armadilhas. Armadilhas que o negativo prepara em diversas frentes. São milhões de entidades negativas soltas pelo mundo. Então a gente pensa assim, são milhões. Como fazer? Mesmo na doença, se catalogaram em torno de 35 mil doenças diferentes no mundo. Isso aumentando a cada ano em porcentagens elevadas. Quer dizer, 35 não é mais. 35 mil não é mais o número de doenças existentes, e sim muito mais. Agora você imagine tomar vacina para cada uma dessas doenças. São 35 mil doses, querendo se proteger de todos. Isso, para qualquer pessoa, sabe que isso vai envenenar a gente de tal ponto que não tem como resistir a isso. É mais ou menos assim, tentar se proteger de todas essas entidades negativas, é mais ou menos assim. Né? E aí o que vai acontecer? Vai ficar eternamente com medo de tudo, né? De ir em qualquer lugar, de tudo e de todos. Então, no caso do corpo humano, qual é a melhor forma? É da gente purificar, e quanto mais purificar o corpo, ficar mais saudável, ele ter mais condição de repelir essas doenças que fala, né, que atacam o nosso corpo. Então, é o objetivo o que é, né? É fortalecer o corpo. E fortalecendo, quanto mais saudável o corpo, menos chance, e quase, né, zerando todas as chances dessas 35 mil doenças acometer vocês. Então, mesma coisa, a parte espiritual. Né? Como escapar dessas entidades negativas? Só há uma forma. Né? É o fortalecimento espiritual de cada um. Né? Quanto mais vocês se prepararem espiritualmente, né? Praticamente essa teia você passa. Né? Não tem resistência, você não fica preso. Então, há necessidade desse aprimoramento. Mas essas armadilhas, às vezes não é só no portão da igreja, ou no portão ali. As armadilhas estão em todos os lugares, mesmo com os nossos entes queridos. Né? Muitas vezes pessoas que a gente gosta, que a gente relaciona, pessoas do trabalho, e muitas vezes numa desavença ficamos magoados, ficamos tristes. Né? São pequenas armadilhas que faz com que na tristeza a gente feche o coração, né? Que a gente acaba ficando no escuro. A alma nossa fica no escuro. E o que é o principal do objetivo da fé? É essa pedra, né? O coração de pedra que ficou a humanidade durante essa era da noite, é tentar quebrar. Né? E é engraçado, quebrar pedra, lá em Ribeirão tem algumas pedras granito grande, que a gente precisava partir no meio, esse granito. E aí coloca-se várias estacas, várias talhadeiras, e bate, e bate, e bate. E todo mundo batendo. Mas uma sensação que não acontece nada. Bate, ele vibra,
e volta na marreta, toda a vibração. Parece que não acontece nada. Mas bate, bate, bate. Só que num belo momento, uma batida, ela abre. Né? Quer dizer, aquelas batidas que parecia que não estava acontecendo nada, era, na verdade, ele estava fazendo microfissuras na pedra. Não dá para perceber. Mas só quando abre, a gente percebe que estava adiantando alguma coisa. E é mais ou menos isso. O nosso trabalho cotidiano, o nosso trabalho diário, em frente ao altar, fazer oração, cada batida, é uma batida nessa pedra. Né? E um belo momento, vocês vão perceber que vai abrir. É de repente. Abre de um jeito que você vai perceber tudo. Né? Todo o esforço valeu a pena. Né? Esse esforço de querer voltar à origem do seu ser original. Né? Eu não sou assim. Eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais devotado, né, à felicidade dos outros. Né? Então, como no ensinamento de hoje, no salmo de hoje, nós rezamos que é precioso o homem que, em primeiro lugar, pensa no caminho e sempre quer ajudar o mundo. Então, nós falamos de ordem. Primeiro lugar é colocar a nossa casa em ordem. E não adianta a gente fugir. Nós, seres humanos, fomos feitos para, em primeiro lugar, ajudar os outros. Mesmo que você negue isso, uma hora ele vai cobrar. Porque é a natureza humana. Né? A natureza humana foi feita assim. Deus colocou uma partícula de Deus em cada um de vocês, e ele grita, e ele pede para ser reconhecido, que ele apareça. Né? Mesmo preso nessa redoma de pedra, ele quer aparecer. Né? A felicidade só vai vir se ele realmente vier à tona. Essa é a verdadeira felicidade do ser humano. Vocês mesmos sabem que quando conseguiu ajudar alguém, de alguma forma, veio aquela alegria quase infinita, né, dentro de vocês, que não tem como descrever. Né? Então é essa a origem do nosso verdadeiro ser. Né? Muitas vezes, por causa dessa pedra, dessa muralha de pedra que fica, a gente não reconhece, mas que no fundo, todos nós sabemos disso. Né? Então, essas leis, por exemplo, a lei do tempo, né? Uma das coisas mais difíceis para a gente entender é o tempo. Né? Como assim para Deus não tem tempo? Né? E para a gente tempo é tudo. Né? Tem um quadro do reverendo, 1974. Ele pintou um quadro na beira da represa, onde está a torre agora. Ele comprou um terreno lá perto de Ribeirão Pires, um terreno que era muito pequeno, né? E aí ele comprou o terreno e a gente ia todo fim de semana. Todo fim de semana a gente ia para lá. Aí ele sentava na beira da represa e pintava. E não podia construir, porque ali era uma área de manancial já, e era muito difícil construir, e nem recursos financeiros ele tinha para construir também. Mas pintava. Quer dizer, pintava era o desejo dele do que queria que lá acontecesse. Então pintou, ele tem um quadro com a mata, né? Exatamente igual à mata, e uma construção japonesa à beira da represa Minas. E aí esse quadro ficou. Né? Até hoje ele está no refeitório da casa. E aí depois de 40 anos, né, esse desejo está lá, em Ribeirão Pires. Uma construção oriental, à beira da represa, cheio de florido, né, cheio de flores. Por isso, às vezes, a gente pede algo ao nosso Pai Criador
e a gente fica triste, não, ele não atendeu, né? É igual uma criança que quer ganhar um presente e fala, pai, eu quero tal negócio. Aí o pai fala assim, não, as lojas estão fechadas, ou ainda você não tem idade, ou você não está preparado para receber. Eu vou te dar, mas você não está preparado, ou você não tem idade para receber esse presente. N coisas, mas na hora a gente quer na hora, né? Então, todo pedido que a gente faz a Deus é atendido. Mas a questão tempo às vezes. Porque durou 40 anos para o reverendo ter o que ele desejava, né? É por causa de N coisas, né? Fala, Deus, eu vou dar, né? Mas às vezes leva esse tempo todo, porque para Deus não tem o tempo. Então para ele é como se tivesse dado na hora, né? Então é muito assim. Todo o nosso pedido feito a Canon é atendido, 100% atendido. É que a gente que não percebe, né? Foi atendido de um jeito e a gente quer do nosso jeito. Por isso, para o dia 25 agora, a gente está falando o que mais pedir, né? Pedir, em vez de pedir, é só agradecer agora, né? Então, estipulamos que vai ser sempre um dia só de agradecimento. Esse agradecimento dessa nova era, né? Esse agradecimento de um mundo onde as pessoas vão estar assim conectado pelo coração, né? Não através de celulares, nem através da mente do ser humano, e sim apenas pelo coração. Eu não esqueço, sempre o reverendo falava que na guerra final entre as entidades negativas e os anjos, apesar das entidades negativas serem muito mais fortes fisicamente, os anjos, as divindades celestiais ganhavam a guerra, né? Por quê? Porque as entidades malignas, elas brigam também entre si, né? E brigando entre si, eles perdem a força, perdem a energia, perdem tudo. Fica fácil, vira cada um por si, né? O que a gente está assistindo na política? Não existe um corporativismo entre eles. Existe um denunciando o outro, né? Não é assim? É assim que é o final. E essa união, em contrapartida das divindades, é o que vai fazer a força final, né? Então, apesar das diferenças de tudo e de todos, há necessidade dessa união de coração, né? Essa união em torno da nossa divindade, né? Que é Deus Supremo, Canon, né? Em preparativo a essa data do dia 25, pedimos a todos que vá com esse espírito, né? Pense em todas as graças, coloquem tudo na mente, coloquem tudo, né? Escreva tudo na mente, coloque tudo a par de todas as graças recebidas e ir lá para agradecer. E aí, com esse clima que vai formar de agradecimento, vai gerar muito mais luz, né? Muito obrigado pela presença de todos.